Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que tem um interesse genuíno de ter uma vida que represente um ativismo de bem-estar, um ativismo quântico, um ativismo de generosidade e amorosidade ao planeta. Sabe, eu quero ter essa conversa contigo porque tu teves o interesse de se tornar um terapeuta quântico. Isso é belíssimo e, a priori, eu sinto todo esse interesse de fazermos algo pelo outro, pelo planeta e até o interesse por essa palavra quântico, salto quântico, tudo isso vem de dentro de nós. Então, o que eu quero falar para ti é: aconteça o que acontecer, não desista desse sonho, não desista dessa utopia. É fundamental que você persista. Eu estou aqui com um livro em minhas mãos que eu achei extraordinário. Esse livro chama-se aqui no Brasil Garra e na América do Norte algo como Paixão e Disciplina. Ele prova por A mais B que a garra, a continuidade, a força de vontade e o jamais desistir é mais importante que o próprio talento. Daí nós vemos nas Paralimpíadas pessoas jogando basquete sem mãos, jogando ou nadando sem pernas, ou praticando algum esporte sem enxergar. Isso é extraordinário, porque vem da disciplina, vem da continuidade com paixão. Por vezes, alguém vem à nossa escola com essa ideia de ser um terapeuta quântico ou do quântico e acaba não gostando de como nós conduzimos a formação ou de uma aula ou outra, porque tudo isso é muito novo. Não há problema, você pode largar, você pode deixar, mas nunca desista disso na tua vida. Se tu tens uma vontade de estudar o quântico, não é conosco, faça com a Mente Goswami, faça cursos na França, no Canadá, na América do Norte, que temos muitos, ou ainda cursos com Deepak Chopra, mas a ideia é até o fim. Até o fim por quê? Na última aula do teu curso de terapeuta quântico, você recebe essa faixa preta, que simboliza o fim da jornada. Eu quis dar a faixa preta para os terapeutas quânticos, você que tem esse chamado, porque eu sempre tive contato com as artes marciais. Desde muito cedo fiz luta livre, logo em seguida parti para o karatê, depois para o kung fu, depois voltei para o karatê, depois várias artes marciais de chão, artes marciais de espada, o tai chi, o qigong, e hoje eu pratico aikido e kenjutsu, ou seja, eu vejo a arte marcial como um todo. Eu fiz muito karatê, mas meus professores de karatê do passado já faleceram. Depois fui para o kung fu, meu professor de kung fu mudou de estilo. E por vezes eu vi a necessidade de mudar do estilo marcial. Mas eu coloquei para mim que eu nunca ia desistir das artes marciais, as que têm um caráter meditativo, sério, de beleza principalmente. Porque eu já tive uma experiência de desistir de algumas coisas da minha vida e essas experiências não foram nada boas. A primeira delas, eu estava na base do Monte Everest e eu tive medo de subir, muito medo. Acabei não subindo. Eu podia acertar um valor com os carregadores, com guias e subir. Isso faz muito tempo, era mais acessível, eu tinha mais saúde, o valor era menor. E eu perdi essa oportunidade, eu desisti. Numa outra oportunidade, eu desisti de fugir com o circo. O circo passou em casa e eu tive aquele chamado de fugir com o circo. Eu acabei desistindo. Uma outra questão, e essa eu resolvi de certa forma, foi quando eu não fiz medicina, que era meu sonho para trabalhar nos Médicos Sem Fronteiras. É um chamado. Mas eu me tornei terapeuta. E eu estudo terapias até hoje. Quando eu faço um budô, uma arte marcial, às vezes o cheiro não é muito agradável na academia, o professor é agressivo, o ambiente é hostil, o tempo está ruim, o trânsito é grande, não importa, eu vou. E não importa que aula vai ter. Isso começou a ser muito
procurado ultimamente é estranho, né? Otávio, qual é a próxima aula? Se não for bom, eu não vou. Bah, tu vai ser um terapeuta de abordagem quântica. Olha, você vai aprender comigo várias séries de Qigong, de Tai Chi. Você vai ter uma noção muito legal de passes, benzimentos, uma noção, não saber o que se usa. Terá umas aulas de teorias de saltos quânticos, cura pela respiração, cristal, florais. Nas últimas aulas, essa formação é extraordinária. As pessoas que chegam até o fim, que recebem a faixa preta, que podem falar, eu fui até o fim. Como eu fui quando eu fiz teatro, quando hoje eu faço música, quando hoje eu faço Kenjutsu, eu não vou desistir, eu não vou largar. E na tua formação, que é um ano aproximadamente, um sábado por mês, tu vais receber a faixa preta, aquela que foi até o fim e que merece todos os louros. Você vai receber esse certificado aqui, não necessariamente esse, mas um certificado da escola, uma universidade, que é um certificado de uma escola que tem 30 anos, de uma escola que sabe o que está fazendo, que tem experiência, não dá formações de métodos terapêuticos, que normalmente foram criados na América do Norte ou na Califórnia, custam caríssimos. E, na verdade, é mais do mesmo, porque o que fica mesmo é o yoga, é o Qigong, é o passe, é o benzimento, é uma alimentação saudável, os florais, os cristais, algumas práticas xamânicas que você tem comigo, o Pai Nosso em aramaico, as imposições de mãos essênias. A gente trabalha com questões, tem pessoas que acham que fazer um curso de um dia vai te dar uma saúde como alguém que faz yoga, ou uma mentalização vai te dar uma saúde como alguém que faz tai chi, que capta energia. E quando eu ensino, por exemplo, Qigong para ti, tu tens que praticar. Não podemos desistir disso, criar um hábito. Olha, nesse livro aqui, Garra, ela conta uma história, eu vou contar para ti. Ela é maravilhosa, essa história. Ela conta a história de uma mulher que fez uma pesquisa em Harvard, aquela faculdade, universidade americana, uma pesquisa muito longa. Ela pegou 100 indivíduos e mandou subir numa esteira bem íngreme mesmo, 100 jovens. Desses 100, 78 desistiram, porque causa incômodo, porque causa dor subir, porque não tem garra. 78 desistiram. Os outros foram até o fim com incômodo, com dor. Esse é o meu convite. Depois, por 50 anos, foi se pesquisando a vida dessas pessoas. Aqueles poucos que conseguiram chegar até o fim dessa esteira, eram 5 minutos. Essas pessoas tiveram uma vida muito mais plena, próspera, muito mais amorosa, muito mais significativa para o planeta, com uma ideia, inclusive, de um propósito de vida. Um propósito de vida. Então, nota isso com atenção. Vai até o fim. Persiste. Não é uma questão de gostar ou não gostar. Eu sou formado em yoga, não foi nada fácil, eu não tenho flexibilidade quase nenhuma até hoje. Eu sou pequeno, eu sou duro, eu tenho um tronco rígido, mas eu pratiquei no Brasil, pratiquei na Índia. A professora Juliana, que deu aula para ti, que conseguiu lidar com o câncer de maneira milagrosa, ela estudou Swastika Yoga, depois estudou Yoga comigo, depois fez Shivananda Yoga, um curso longo de 1 mês, em regime de internato, depois fez um curso de Acharya, que é mestra no caso, em Yoga, que é mais 1 mês em regime fechado. Hoje, quando eu gravo essa aula para ti, ela está lá na Índia, estudando dentro da tradição do Dayananda Sarasvati, que é um mestre. Fez formação de Yoga com Pedro Kupfer, que é um sujeito que no Yoga, ele é da mesma época que eu, ele não para de pesquisar, não para de estudar. Mas, por vezes, nós desistimos muito fácil. Se nessa formação de terapeuta quântico eu puder te ajudar de alguma forma para que você não desista, para que você não sucumba, na última aula tu vais perceber a beleza disso. Que é a aula que tu tens um nome místico, espiritual. Eu acabei de formar uma turma, as pessoas estavam realizadas nisso. É a aula que você recebe a tua faixa preta.
Isso aqui não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. Alguns cursos da uma universidade eu dou essa faixa preta. São os cursos longos, que é para formar terapeuta com T maiúsculo. Não terapeutas meia tigela, que estuda um pouquinho ali, um pouquinho acolá, um curso de final de semana. Não. Você vai ter um curso de 1 ano, você vai ter várias aulas gravadas para tu estudar, para tu praticar, além do meu livro, da minha bênção no último dia de aula. E com tudo isso você pode fazer uma grande transformação na tua vida, ou ainda optar por trabalhar, por viver profissionalmente essa questão da visão quântica, das terapias quânticas. Ou faz o curso com outra pessoa. O Amit Goswami, que é o que inspirou Juliana a formar esse curso, ela entrou com a parte quântica e eu de Qigong, de movimentos energéticos. Amit Goswami dá um curso onde ele fica sentado falando. É diferente do nosso. Se é melhor ou pior, eu não sei. A nossa escola trabalha com o corpo, trabalha com movimentação. Eu acredito que você precisa cuidar do teu corpo ou dos teus corpos, mas começa com o físico, vai para o mental, vai para o espiritual, mas não desiste de se cuidar, não desiste de fazer da tua vida o melhor possível. Inclusive nas últimas aulas, no passado, a monja Coen dava aula nessa formação. Depois veio a monja Ishin. Na última aula a monja não pôde vir, mas eu compartilho vários vídeos da monja Coen que eu faço com ela, dedicados a ti, para você ter contato com o mestre iluminado. Onde é que tu vai encontrar isso? Agora, volto a insistir, o importante é persistir, o importante é não abandonar e saber que às vezes, mesmo em dificuldades financeiras, o que eu quero compartilhar para ti é que o dinheiro deve trabalhar para ti, não ao contrário. Tu não pode deixar de fazer uma coisa por causa de valores. Uma porque as formações da uma universidade têm um valor muito módico. Outra porque é possível algum tipo de negociação. Outra é porque eu, lá atrás, quando eu quis treinar karatê, eu trabalhava na academia. Eu era recepcionista. Porque meu mestre de karatê jamais me daria uma bolsa, jamais. E fez muito bem de não me dar. Ele disse, tu trabalha aqui comigo, e eu trabalhei. A dona da uma universidade, que é a Diana, ela quis fazer uma formação de naturopatia comigo, ótimo. Ela começou trabalhando na escola como recepcionista, depois como minha assistente, até hoje que é a diretora. E eu, para fazer cursos, eu trabalhei em postos de gasolina, polindo carro. Eu me orgulho disso. Eu fui contínuo, eu fui office boy, saía do Unibanco, onde eu era contínuo, depois office boy, e ia polir carros, porque meu pai não admitia me dar nenhum tipo de mesada. E eu sou muito grato por isso, porque isso me fez perceber que nós podemos ir atrás do que a gente quer. A não ser que nós estivermos com uma doença muito grave, com uma limitação muito grave, mas se não, vai atrás. Eu tenho visto o Gasparetto esses dias, e dentro da formação de terapeuta quântico, você tem uma aula muito bonita de metafísica da saúde, e eu tenho visto o Gasparetto esses dias com um câncer devastador, continua dando aula, continua dando as chineladas dele e continua falando de prosperidade. Aliás, também nessa tua formação você tem um pequeno curso, pequeno em tamanho, mas de profundidade abismal, de prosperidade que eu te dou, para que tu saibas lidar com esse valor. Então, olha, tem uma frase do Milton que diz assim, só vale quem já sonhou demais. Vamos sonhar junto, vamos até o fim dessa formação que envolve a linguagem, o ponto de vista, a energia quântica. Não desiste por nada desse mundo, esse é o convite que eu faço a ti. Não desiste por nada desse mundo. Tu vais perceber que ao final isso é muito gratificante. A gente cria uma energia, que é essa energia da disciplina, da garra. Ela conta aqui dos boinas verdes, que são os soldados norte-americanos. Eles passam por cada coisa que a gente fala, não é possível. Não é possível dar alguma coisa porque eu não gostei um pouquinho, ou ninguém disse que a gente precisa gostar das coisas. Você acha que um médico cirurgião são 6 anos numa faculdade, depois mais não sei quantos anos de estágio no hospital, às vezes vai trabalhar no hospital do governo, não é? Que os governos
mundiais, a maioria são os bananas, os desistentes. Quando não são perversos, corruptos, mas eu prefiro até mais vê-los no mundo inteiro como absolutamente incompetentes, desumanos. E alguns médicos vão trabalhar em hospitais que são dirigidos por esses sanguessugas incompetentes que são chamados de líderes. Então o médico passa por 1000 dificuldades, mas ele escolheu salvar vidas. Uau! Ele escolheu salvar vidas. Eu escolhi salvar vidas de animais, de pessoas também. Mas de animais é muito presente isso na minha vida. Então não há, como se diz na gíria, tempo ruim para isso. Eu não vou mais ajudar os animais porque não é agradável. Não, não há isso. Ontem mesmo eu estava chorando de dor, chorando por um gato. Isso vem de dentro, isso é um chamado de dentro, assim como foi o seu chamado também de ser um terapeuta de abordagem quântica. Então, conta comigo, vamos até o fim. Isso vai fazer bem para várias áreas da tua vida, confia em mim. As pessoas que foram meus mestres, Irmã Dorothy, que morreu pelo planeta, Frei Beto, Leonardo Boff, Nelson Mandela, esse eu não conheci, Dalai Lama, são pessoas que não desistem por nada. E outros tantos anônimos que eu conheço, e todos os terapeutas da minha escola, uma universidade, que tiveram a honra de pôr essa faixa preta no último dia de aula. Eu fui até o fim. Eu sou um faixa preta, ok? Espero que você tenha aproveitado essa aula, que todos os Budas te abençoem e nós nos encontramos na liturgia final.